Então tá. Cadê? Então, na aula passada, a gente estava falando sobre diferenciabilidade, né? Vamos continuar. Vale o seguinte resultado, tá? Se tu tem um subconjunto de R2, um aberto, tá? E F, uma função definida, né? Tu tem um Azinho aberto de R2, F, uma função definida lá, e x0, y0, um ponto desse A, tá? Vale que se F é diferenciável no ponto x0, y0, então F vai ser contínua em x0, y0, tá? É como no cálculo 1, se a função é derivável, implica que é contínua, tá? No ponto em questão. Por exemplo, vamos tomar a função fxy igual a 2xy ao quadrado sobre x quadrado mais y à quarta, se xy é diferente de 0,0, e 0 se xy igual a 0,0, tá? Bem, aí a pergunta é, essa função é diferenciável na origem? Justifique. Bem, a gente vai fazer o seguinte aqui, a resposta é não, tá? Mas qual que vai ser a justificativa? Ele pergunta se é diferenciável, né, no ponto. Então, o que que acontece? Por esse resultado aqui, se furar a continuidade na origem, então não tem como ser diferenciável no ponto, tá? A gente vai checar, então, que essa função não é contínua no ponto, tá? Então, vamos fazer isso. F não é contínua em 0,0, tá? Aí, lembrem o seguinte, né, que uma função é contínua no ponto se e só se existe o limite no ponto em questão e mais ainda, o limite tem que ser igual, né, vamos escrever isso, ó. Então vamos lembrar esse resultado aqui, ó. F, ela é contínua, tá? No caso é em 0,0, né, o que é o ponto, se e só se existe o limite de f de xy quando xy tende a 0,0, tá? E mais ainda, esse limite, né, vou escrever assim, esse limite aí, esse aqui, tá? Ele tem que ser igual a f de 0,0, tá? Então, f é contínua se f é contínua em 0,0, se só se isso aí, né? F é contínua em 0,0 se só se acontece essas duas coisas. Existe esse limite e mais ainda, ele precisa ser igual a f de 0,0. Com isso em mente, veja só, então vamos lá. O que eu vou fazer então para furar a continuidade? Eu vou checar que não existe esse limite, tá? Então, para isso, eu vou tomar a curva α1 de t igual a t0, tá? Que passa pelo 0,0, porque α1 de 0 é 0, tá? O limite sob essa curva, tá? O que acontece? Veja só, deixa eu apagar aqui, ó. Eu estou tomando α1 de t, né? Certo? Então, eu vou fazer então o limite de f de α1 de t quando t tende a zero. Isso aqui é o limite quando t tende a zero de f, aí α1 de t é t0, né? Então, é o limite disso aqui. Aí, veja só, tá? O que acontece? O t, ele tende a zero. Então, devemos pensar que t é diferente de zero. Então, t0 é diferente de zero, né? Então, sendo assim, né? O ponto t0 né? Como o t é diferente de zero, isso implica que o ponto t0 é diferente do ponto 0,0. Então, f de t0 eu utilizo a primeira regra da função, pois ela considera os pontos x, y diferentes de 0,0. Então, eu faço isso. Vou trocar o x por t
e y por zero. Então, fica o limite quando t tende a zero de 2t vezes zero ao quadrado, tá? Sobre t ao quadrado mais zero à quarta. E isso aqui seguramente é zero, tá? Porque anula aqui o numerador. Por outro lado, ao se tomar a curva α2 de t igual a t quadrado t, tá? Que passa por zero, porque α2 de zero é zero, nós teremos que o limite quando t tende a zero de f de α2 de t, tá? O que aí a gente vai ter? Como o t é diferente de zero, então t quadrado t vai ser diferente de zero, zero. Então, novamente, o limite quando t tende a zero de f de α2 de t, eu utilizo a primeira regra da função. Então, eu vou trocar lá o x por t quadrado e o y por t. Então, fica 2t2 sobre t4. Então, 2t4 sobre 2t4, que é 1, tá? Então, o limite sob, né, cada curva aqui é distinto, tá? Então, não existe o limite de f de xy quando xy tende a zero, zero. Sendo assim, f não é contínuo em zero, zero e, portanto, f não é diferenciável em zero, zero. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então, beleza. Um outro resultado que vale é o seguinte: seja um A contido em R2, aí um conjunto aberto, f uma função definida nesse A e x0, y0 um ponto desse A. Vale que se f é diferenciável no ponto x0, y0, então f admite derivadas parciais em x0, y0. No caso aí, né, a df de x e df de y, ambas em x0, y0, tá? Então, novamente, vai aquela coisa, né? Se tu tem uma função e tu quer checar a diferenciabilidade no ponto, se eventualmente a função não tiver derivadas parciais no ponto em questão, então ela não vai ser diferenciável, tá? Se falhar uma das parciais, pá, ela não vai ser diferenciável no ponto. Pois bem, um outro resultado que vale é o seguinte: seja um A contido em R2 um aberto, f uma função e x0, y0 em A, tá? Uma função f é diferenciável em x0 e y0 se e só se acontece o seguinte: a f admite as parciais em x0 e y0 e vale que o limite quando hk tende a zero, zero de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0 e y0, menos df de x em x0 e y0 vezes h, menos df de y em x0 e y0 vezes k, sobre a norma de hk, em que a norma de hk é igual a raiz de h2, h quadrado mais k quadrado, isso aqui ser zero, tá? Né, isso aqui que eu estou querendo dizer, ó, tá? Norma de HK, isso aqui é raiz de H2 mais K2, tá? Ok? Por exemplo, essa função aqui, f de xy igual a essa primeira relação, se xy é diferente de 0, 0 e 0 se xy igual a 0, 0, essa função é diferenciável em 0, 0? Né? Aí justifique sua resposta. Então, a resposta vai ser sim, tá? E a gente vai checar essas duas condições aqui, tá? No x0 e y0, que no caso é 0, 0. A gente vai checar a existência das parciais e vai checar esse limitezão aqui, tá? Bem, o que é df dx no ponto 0, 0, né? Isso daqui vai ser, se existir essa parcial, vai ser, né, df dx no 0, 0 será igual ao limite de f de x0
menos f de 0,0 sobre x menos zero quando x tende a zero, né? F de 0,0, o exercício dá que é zero, né? Agora o f de x0, aquela mesma história. Como o x tende a zero, o x é diferente de zero, isso implica que x0 é diferente de 0,0. Então, para f de x0, eu vou calcular isso mediante a primeira regra da função, a qual pega pontos diferentes de 0,0. Sendo assim, fica, né, ó, se eu trocar aqui x, deixar o x, né, e substituir y por zero, fica x quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado, dividido por, né, menos zero, que é o f de 0,0, sobre x menos zero. Tá? Então, vai ficar x quadrado dividido por x é x. Então, aqui fica x ao invés de x quadrado, tá? Então, fica o limite quando x tende a zero de x vezes seno de 1 por x ao quadrado. Aí a gente utiliza, né? Então, isso daqui está ficando o limite quando x tende a zero de x vezes seno de 1 sobre x ao quadrado. Aí a gente recorda lá do cálculo 1 que x está indo a zero. O seno é uma função limitada, pois ela fica entre menos 1 e 1. Né? Então, a gente vê lá no cálculo 1 que se uma é limitada e outra vai a zero, então o limite do produto existe, mas ainda ele vale zero. Né? Então, então isso aqui dá zero. Tá? O df de y no 0,0, tá? Vai ser o quê? Né? Se ele existir, então o df de y no 0,0 será igual ao limite quando y tende a zero de f de 0y menos f de 0,0 sobre y menos zero. Tá? Ok. Como y tende a zero, então devemos pensar que o y é diferente de zero, e isso implica que o ponto 0y é diferente de 0,0. Sendo assim, ao se calcular f de 0y, eu utilizo a primeira relação da função, a qual considera pontos diferentes de 0,0. Sendo assim, esse limite fica como o limite, tá? Vai ficar esse limite aqui, ó. F de 0,0 é zero, beleza? Tá? F de 0,0 é zero. Aí o que acontece? F de 0y, né? Ó, vamos escrever, ó. F de 0,0 é zero. F de 0y é y ao quadrado seno de 1 sobre y ao quadrado. Esse f de 0y aqui é isso. Né, ó. F de 0y é igual a y ao quadrado seno de 1 sobre y ao quadrado. Dividiu aqui pelo y, né, no final fica y seno de 1 sobre y ao quadrado. E não y ao quadrado como está aqui, tá? Tá? Do mesmo jeito aqui, né, o seno é limitado e o y tende a zero. Então, o limite desse produto em vermelho é zero, tá? Então, é zero aqui. Pronto. Então, é esse zero aqui, tá? Então, esse limite vermelho é zero. Tá. Então, agora, então a gente checou a primeira condição, tá? Agora, vamos checar a segunda, checar esse limite aqui, ó. Beleza? Tá? Esse limite aqui. Então, vamos lá. O ponto x0, y0 é 0, 0. Ok. Então, né, o x0 é 0 e y0 é 0.
Sendo assim, temos de checar o limite quando hk tende a 0, 0 de f de 0 mais h, 0 mais k, menos f 0, 0, menos df dx em 0, 0 vezes h, menos df dy em 0, 0 vezes k, sobre raiz de h2 mais k2. Tá? F de 0, 0 é 0. Essas duas parciais aqui é 0, tá? F de 0 mais H, 0 mais K, tá? Né? Aí, né, ó, veja só. F de 0 mais H, 0 mais K é o quê? Né? Isso é F de HK. Deixa eu colocar de azul. F de HK, tá? Beleza. O H e o K está indo para 0, 0. Sendo assim, devemos pensar que o ponto HK é diferente do 0, 0. Tá? Sendo assim, o f de HK, a gente tem que calcular ele, tá, ó, de novo, né? Ó, o HK está indo a 0, 0, então devemos pensar que HK é diferente de 0, 0. Sendo assim, o f de HK deve ser calculado pela primeira relação da função, a qual considera pontos diferentes de 0, 0. Tá? Então, essa expressão fica, né, ó, vamos usar aqui, ó, H2 mais K2 sobre seno de 1 sobre H2 mais K2. Aí tem que dividir pela raiz de H2 mais K2. Então, fica assim. Tá? Ok, vamos organizar isso aqui, ó. H2 mais K2 sobre raiz de H2 mais K2 é raiz de H2 mais K2, vezes o seno, né? Tá? E veja só, aí a gente utiliza aquele resultado da aula passada que fala o seguinte, né? Enfim, que nos permite fazer o seguinte: o seno é algo limitado, né? Raiz de H2 mais K2 está indo a zero, porque o HK tende a 0, 0. Então, limitada com uma que vai a zero, é zero. Pá, beleza? Então, sendo assim, fica checado as duas condições aqui desse teorema aqui, tá? Beleza? Desse teorema aqui, tá? Então, f tem que ser diferenciável em x0, y0, tá? Beleza? x0, y0, tá? Então, a gente checou 1 e 2. Então, a f é diferenciável em 0, 0. Tá? Perguntas? Nenhum ainda. Ok. Então, tá. Bem, esse exemplo aqui, deixa para lá. Se eu não me engano, tem um erro nele. Então, deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, cadê? Não, deixa para lá. Se eu não me engano, ele tem um erro. Então tá, dando continuidade aí, tá? É, então tá. Então, dando continuidade, vale aí o seguinte teorema, tá? Se tu tem A um subconjunto de R2 aberto, F é uma função aí definida nesse A, tá? Beleza, né? A subconjunto de R2 aberto, F é uma função definida em A. Supõe ainda que as parciais df dx e df dy existem em todo o conjunto A e elas são contínuas, tá? No x0, y0.
Se isso acontecer, a gente tem que f é diferenciável em x0 e y0, tá? Então, novamente, né, se a df dx e a df dy existe em todo o conjunto A, existe em todo o conjunto A e elas são contínuas em x0 e y0, então a f é diferenciável em x0 e y0, tá? Uma definição. A gente diz que uma função f definida num subconjunto A de R2 com A aberto, ela é de classe C1 em A, se df dx e df dy existe e são contínuas em todos os pontos de A. Sendo assim, esse teorema aqui, tá? Né, uma consequência dele é se A é contido em R2, é aberto e F é de classe C1 em A, então F é diferenciável em todos os pontos de A, tá bem? Por exemplo, f de xy igual a seno de x ao quadrado mais y ao quadrado é diferenciável em todo R2. Por quê? As parciais df dx e df dy são dados respectivamente por 2x cosseno de x quadrado mais y quadrado e 2y cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso aqui é contínuo em todo o R2. Então, por esse teorema aqui, tá, a gente tem a diferenciabilidade da função f em todo o R2. Outra coisa, é uma definição. Então, seja f aí definida num subconjunto A de R2, tá? Há um conjunto aberto, tá? E supõe aí que a função seja diferenciável em x0 e y0. Vale. Então, tem-se o seguinte, né? Esse plano aqui, z menos f de x0 e y0, df dx, x0 e y0, vezes x menos x0, mais df dy em x0 e y0, vezes y menos y0, tá? Isso aqui é um plano, tá? Porque isso daí tem a forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, tá? Tá? Então, isso daqui é o chamado de plano tangente ao gráfico de f pelo ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Tá certo? Tá? Esse n aqui, esse vetor de coordenadas df dx em x0, y0, df dy em x0, y0 menos 1, esse cara aqui, tá? Ele vai ser um vetor normal, tá? A esse plano tangente ao gráfico de f pelo ponto x0, y0, f de x0, y0. Geometricamente acontece o seguinte: aqui tu tem o gráfico de uma função f, tá? Aí tu pega, pá, um ponto x0, y0, f de x0, y0. Pá, tangente ao gráfico da função por esse ponto, você tem esse plano com essa equação e mais né, você tem esse plano com essa equação aqui e mais ainda o vetor normal aqui que faz 90 graus com o plano, tá? Ele é dado por, né, por esse cara aqui. Na verdade, ele qualquer múltiplo dele, né? Tá? Enfim, o jeito mais didático de ficar em mente é você tem a função, o pontinho e o plano tangente. Esse n aqui é esse vetorzinho que faz 90 graus, tá? Com o plano. Tá certo? Então, alguém escreveu alguma coisa aqui? Não, impressão minha. Então tá, então ele faz aqui 90, né? Esse n aqui, ele tá fazendo 90 graus com o plano. Ok? Tá certo. Então tá. Dentro aí desse contexto, né, então só para ficar bem claro, esse nzinho aqui, ele faz 90 graus com esse plano aqui do desenho,
tá? Ok. Então, definição. Então, seja f definida no subconjunto A de R2 em R, uma função aí definida no aberto A, e diferenciável em x0, y0, um pontinho de A. A reta, tá, de equação vetorial XYZ igual x0, y0, f de x0, y0, mais lambda df dx em x0, y0, df dy em x0, y0 menos 1, tá? Em que aí o lambda é um parâmetro real, tá? Essa reta aqui é chamada de reta normal ao gráfico de f em x0, y0, f de x0, y0, tá certo? Então, geometricamente, o que que acontece? Aproveitando aquele desenho, você tem o gráfico da função, tá? Aí aqui, digamos que você tem ali o ponto x0, y0, f de x0, y0. Aí você vem aqui e pá, traça o plano tangente ao gráfico da função, tá? No ponto x0, y0, f de x0, y0. Aí aqui, fazendo 90 graus, você tem o n, né? A reta que passa por esse ponto x0, y0, f de x0, y0 e possui aí o vetor diretor n é essa aqui. Tá? Essa reta aí que a gente destacou, ela é a reta dessa definição aqui. Tá bem? Ok. Façamos esse exemplo aqui, ó. Determine o plano que seja paralelo ao plano z igual a 2x mais 3y e tangente ao gráfico de f igual a x2 mais xy. Então, o que que acontece, ó? O que que a gente quer, né? Digamos que você tem aqui o gráfico da função f, tá? Ele quer um plano tangente ao gráfico dessa função, tá? Que seja paralelo ao plano que ele deu, tá certo? Tá? Que é o z igual a 2x mais 3y, tá certo? Ele quer isso, tá bom? Beleza? Tá? Então tá. Né? Tá, então, né, só repetindo aí, a gente quer procurar um plano tangente ao gráfico da função dada que seja paralelo ao plano que ele deu, que é z igual a 2x mais 3y. Ok. Z igual a 2x mais 3y pode ser reescrito como 2x mais 3y menos z igual a zero, tá? Vamos lembrar do seguinte fato. Da geometria analítica, a gente tem que se ax mais by mais cz mais d igual a zero, né? Isso aqui é um plano, né? Tá? O vetor normal do plano, tá? N, ele tem, né, ele faz 90 graus, né? Esse N tem coordenadas ABC, tá? A gente vai utilizar isso. Então, o vetor normal do plano tem coordenadas ABC. Sendo assim, né, se tu tem o plano 2x aqui mais 3y menos z igual a zero,
Então, segue que V igual a 2, 3, menos 1 é o vetor normal do plano Z igual a 2x mais 3y, e ele está aqui destacado aqui na figura, tá? Ok. Agora, lembrem o seguinte, lá da geometria analítica, a gente tem que dois planos são paralelos se e só se seus vetores normais são múltiplos de si, tá? Ou seja, então tá bom. Então, ó, agora o que acontece, né? Essa tangência aqui, tá certo? Ela está acontecendo num ponto x0, y0, f de x0, y0. Então, o normal a esse plano aí, tá? Vai ser df dx em x0, y0, df dy, x0, y0 em menos 1. Pelo que eu falei, tá? A gente vai ter que ter então que o df dx, x0, y0, df dy, x0, y0 menos 1 vai ter que ser um alfa 2, 3 menos 1, tá? Beleza? Tá ok? Tá? Então, de novo, tá? Dois planos são paralelos se e só se os vetores normais desses planos são múltiplos, tá? Ok. A tangência aqui acontece num ponto x0, y0, f de x0, y0, né? A tangência aqui acontece em um ponto x0, y0, f de x0, y0. Né? A tangência aqui acontece num ponto dessa forma, x0, y0, f de x0, y0. Então, o normal aqui vai ser da forma df dx em x0, y0, df dy, x0, y0, menos 1. Tá? Então, esse df dx, x0, y, né, é um menos 1 aqui, tá? Esse vetor, né, ó, o normal aqui, né, é que eu gosto de falar bastante esse tipo de coisa porque é coisas resgatadas, né, tá? Então, ó, né, a tangência aqui acontece num ponto x0, y0, f de x0, y0, então esse normal aqui vai ser df dx, x0, y0, df dy, x0, y0, menos 1. Aí, então, esse df dx, x0, y0, df dy, x0, y0, menos 1 terá de ser um alfa 2, 3, menos 1, tá? Multipliquei todo mundo aqui por alfa, 2 alfa, 3 alfa, menos alfa. A df dx dessa função aí, ó, é 2x mais y. Aí eu coloco no x0, y0, né? Então, ó, 2x0 mais y0, né? Tá? Esse df dx é isso, 2x0 mais y0, df dy em x0, y0 vai ser x0. Então, fica x0, mantém o menos 1. Então, eu tiro três equações. 2x0 mais y0 é igual a 2 alfa, x0 é igual a 3 alfa, menos 1 é igual a menos alfa. Da terceira equação, eu tiro que o alfa é 1. O alfa sendo 1, o x0 é 3. Tá? O x0 sendo 3 e o alfa sendo 1, me dá que y0 é menos 4. Tá bem? Então, se eu pegar esse x0 e y0, eu calculo o f de x0 e y0, né? E os df dx e o df dy, né? Então, de novo, né? Ó, com o x0 e y0 em mãos, eu calculo isso aqui, ó. Pá, isso aqui. E isso aí vai ser, fazendo a continha, dá z mais 3 igual a 2 vezes x menos 3, mais 3 vezes y mais 4. O Z a gente tira daquela equaçãozinha de cima, né? Em cima da figura. Como é?
O Z a gente tira daquela equação em cima da figura, não é? O Z, Embaixo. Ah, eu tô vendo agora. Eu acabei aqui, de ó, achar. O z mais 3 igual a 2x menos 3 mais 3y mais 4, né? Isso daí resulta daqui, ó, tá? Beleza até aqui? Uhum. Então tá. Então, ó, vamos falar agora sobre o vetor gradiente, tá? Bem, o vetor gradiente é o seguinte: eu vou tomar A um subconjunto de R2, um aberto, e F uma função definida em tal A, tá? E que possua derivadas parciais em um x0, y0 desse Azinho, desse Azão, aliás. O vetor de entradas df dx, x0, y0, df dy, x0, y0, esse vetor aqui, que eu denoto por nabla de f de x0, y0, tá? Nabla aí é como se fosse um delta de cabeça para baixo, tá? Então, esse vetor aqui, ele é chamado de vetor gradiente de f em x0, y0, tá bem? Tá? Então, esse cara aqui eu denoto por nabla de f de x0, y0, e ele é o chamado vetor gradiente de f em x0, y0. Um exemplo, se eu tomar f de xy igual a x à quinta mais y à sexta, vamos calcular o gradiente da f em 1, 2. Tá? O df dx, tá? Vai ser 5x à quarta e o df dy 6y à quinta. Então aí o gradiente da f em 1, 2, se a gente substituir, fica 5, 192, tá? É 2 à quinta, tá? E substitui dá 192. Alguma pergunta até aqui? Não, ok. Então tá. Então vamos aí no sentido da primeira regra da cadeia, tá? A regra da cadeia são duas versões, tá? Então vamos aqui à primeira, tá? Aí nessa aula eu vou fazer a primeira e na próxima eu inicio com a segunda. Então vamos lá. Então, ó, uma curva, tá? Da forma alfa de t igual a alfa 1 de t, alfa 2 de t, em que t mora no intervalo, tá? E eu digo que ela é diferenciável num ponto t0 desse intervalo se, né, ó, alfa 1 de t e alfa 2 de t são funções aí de uma variável, né? Tá? Então, eu digo que uma curva aí dessa forma é diferenciável em t0 pertencente a i se α1 e α2, que está definido em i, são deriváveis em t0, tá? Beleza? Então eu digo que uma curva assim é diferenciável em t0 pertencente a i se α1 e α2 são deriváveis em t0, tá? E Esse, a... Oi. esse é um conjunto qualquer, né? Não tem nada a ver com números imaginários, não, né? Não. Então, é diferente. Então, uma curva alfa de t igual a alfa 1 de t, alfa 2 de t, com t pertencente a i, é diferenciável em t0 pertencente a i se alfa 1 e alfa 2 são deriváveis em t0. Tá? No caso, eu defino a derivada de alfa em t0 por alfa 1 linha de t0, alfa 2 linha de t0. Tá? Beleza? Então, é assim que eu faço, tá? Então, uma alfa dessa forma é diferenciável em t0, se alfa 1 e alfa 2 são deriváveis em t0, tá? E a gente define a derivada de alfa em t0 por alfa 1 linha t0, alfa 2 linha t0. Por exemplo, se eu tomar alfa de t, aliás, igual a cosseno t seno t, o que é alfa linha de π sobre 4? Tá?
A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno. Aí eu pego e substituo em π por 4. Então fica menos seno de π por 4 e 2 cosseno de π por 4. Tá? Aí isso aí vai ser menos raiz de 2 por 2 e raiz de 2. Tá? Beleza? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então tá certo. Então, ó, vale o seguinte teorema, tá? Que é a primeira regra da cadeia. Então, vamos tomar um subconjunto A de R2 aberto. F é uma função definida em tal conjunto, tá? Função de duas variáveis. E um subconjunto da reta, um intervalo aberto, e gama definida em I caindo em R2, uma curva tal que gama de T cai em A para todo T no intervalo isão, tá? Então, se a gama é diferenciável em T0 e F é diferenciável em gama de T0, então a composta φ de T igual a F de gama de T vai ser diferenciável em T0 e mais ainda, φ' de T0 vai ser o produto escalar do vetor gradiente de F em gama de T0 com o vetor, aliás, com o gama' de T0, tá? Beleza? Tá? Né? No caso, né, gama' tá de T0, embora aqui eu coloquei como um ponto, né, eu posso pensar que um ponto é um vetor, eu posso fazer essa identificação, porque tem duas coordenadas, tá? Então tá. Então vai ser gradiente de f em gama de T0, escalar gama' de T0. Tá? O que está acontecendo? Ó, veja só, eu tenho o subconjunto A de R2 em que F está definida, né? Por outro lado, o que acontece? Eu tenho um intervalo isão da reta, tá? Em que a curva gama está definida. Aí, ao se calcular a gama em pontos do intervalo, é gerado o desenho da curva, né? E tem que cair em todo o A, tá? O enunciado pede isso. Então, faz sentido como a curva cai em A, faz sentido eu calcular f em cima dessa curva, né? Tá? Porque porque a gama me fornece aí pontos que estão em A, o que é o que eu fiz aqui, f de gama de t. A função correspondente, conforme o t varia, f de gama de t varia. E isso aqui é o que eu chamei de fão de t, tá? Beleza? Tá ok? Tá? E no caso aí, a fão, ela sai do isão e já vem direto na reta aqui, né? Porque a f cai na reta, tá? Façamos um exemplo. Por exemplo, vamos calcular, tá, como o seguinte, ó, vamos pegar f de xy igual a x vezes y, tá? E gama de t igual a t a quarta a t a quinta. Vamos calcular φ' de 1, em que φ de t é f de gama de t, tá bem? Bem, ok, tá? Bem, a regra da cadeia, ela fala para a gente que φ' de 1, tá? Vai ser o gradiente de f em gama de 1 escalar gama' de 1, tá? Eu não estou lembrando se eu falei, mas essa chave aqui denota o produto escalar usual de R2.
Então tá, então f' de 1 é isso, tá? Então a gente precisa calcular os elementos aí que estão dados na fórmula, né? Então vamos começar calculando o gama' de 1, né? Então eu vou fazer o gama' de t e substituir t por 1. Gama' de t, tá? Ó, se eu derivar entrada a entrada, vai ser 4t3, 5t4. Trocando o t por 1, eu ganho que gama' de 1 é 4, 5. Tá bem? Gama' de 1 é 4, 5. Quem é gama de 1? É você trocar t por 1 aqui. Aí fica 1, 1. Ok? Gama de 1, então, é 1, 1. Eu preciso conhecer, né? Gama de 1 é 1, ok. Eu preciso conhecer o gradiente da função. O gradiente da função é o vetor de entradas df dx, df dy. df dx é y e o df dy é x. Então, o gradiente de f em gama de 1, como gama de 1 é 1, 1, então o gradiente de f em gama de 1 vai ser o gradiente de f em 1, 1, tá? E por essa relação aqui é 1, 1, ok? Então, f' de 1 vai ser esse, né? O f' de 1, que é esse gradiente de f, né? Então, ó, o f' de 1 que é dado, o f' de 1, que é dado por isso aqui, vai ser o produto escalar de 1, 1, tá? Com 4, 5. Aí tu faz 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 5, 5. 4 mais 5, 9. Ok? Tá? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, tá? Então, beleza. Tá? Então, tá. Veja só. Uma maneira conveniente de se guardar essa fórmula aqui, tá? É a seguinte. Bem, digamos que aí gama de t, tá, seja uma curva aí de entradas x de t, y de t. Sendo assim, o gradiente de f em gama de t, tá? Espera aí, eu coloquei errado. Calma aí, vamos. Não é. Tá nas outras anotações. Espera aí. Então, ó, só continuando aqui, considerando aí gama de t igual a xt, yt, tá? O gama' de t, ele vai ser aí, né, a derivada de cada coordenada, ou seja, dx dt, dy dt, em tt, tá? O gradiente de f de gama de t é o quê? Df dx no ponto xt, yt, df dy em xt, yt. A regra da cadeia nos diz que f' de t em que, né, em que f' de t é f de gama de t, tá? Né? Então o f' de t vai ser o produto escalar do gradiente de f de gama de t, né, gradiente de f em gama de t escalar, né? Esse o f' de t vai ser o gradiente de f em gama de t escalar gama' de t. Pelo que a gente tem escrito aqui, vai ser df dx em xt, yt vezes dx dt mais df dy em xt, yt vezes dy dt em t. Tá? É isso aqui. Então, uma maneira conveniente de guardar, né, o f' de t é isso aqui. Então, uma maneira conveniente de se guardar essa regra da cadeia é
df dx, dx dt, mais df dy, dy dt. Tá bem? Tá? É uma maneira conveniente de guardar isso aqui, tá certo? É uma maneira aí muito comum que os livros americanos gostam de escrever, tá? Então, né, df dx vezes dx dt mais df dy, dy dt, tá? Só que ao se fazer isso, você deve ter em mente que está sendo calculado em xt, t, t, xt, t, tá bem? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Seja z uma função aí f de xy igual a x ao quadrado y, tá? E vamos pensar que o x ele seja da forma que vamos pensar que o x, tá, dependa de t, tá certo? E dependa como, né, ó, de novo, vamos pensar que o x dependa de t da forma e a t quadrado, tá? Então, vamos pensar aí que o x depende de t da forma e a t quadrado e o y dependa de t da forma 2t mais 1, tá? Certo? Tá, então x depende de t da forma e a t quadrado, o y depende de t da forma 2t mais 1, tá certo? Então, sendo assim, tá? O z vai depender de t. Então, vamos calcular dz dt, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu vou utilizar isso aqui, ó, tá? Isso aqui. Quem é df de x, tá? É 2xy. Quem é df de y? É x quadrado, tá? Então, Então eu vou derivar, tá? Então veja só, então eu vou fazer isso aqui, ó, tá? A minha z de t, ela é f de xy. Só que isso daqui é f de e a t quadrado 2t mais 1. É o que está escrito, né? É o que escrevemos ali no enunciado, né? Tá? Ok. Então eu vou pensar, tá? Que isso aqui e a t quadrado 2t mais 1 é a curvinha gama de t, tá? Então eu estou olhando isso daqui assim, belezinha? Tá? Então, ó, tá? Sendo assim, então eu estou pensando aí que gama de t é e a t quadrado 2t mais 1, tá? Beleza? Então, ó, então vamos lá, ó, pá, né, ó, dz/dt em t vai ser o que, ó? Vai ser df de x né, na curva, né, xt/yt, né? Df de x vai ser 2 vezes x, que é e a t quadrado, vezes y, que é 2t mais 1. Então, 2 vezes x vezes 2t mais 1, tá? Vezes o dx dt, ou seja, vezes a derivada de e a t quadrado, que é e a t quadrado vezes 2t, mais o df dy, tá? Em xt/yt, tá? O df dy em xt/yt é o quê? Df dy em xy, aí tu troca aí o x por e a t quadrado. Então fica e, tá? A 2t quadrado vezes 2, porque o 2 é o dy dt daqui, tá? Ou aqui, tá? Então a dzdt é isso aqui, galera. Beleza? Perguntas? Não, ok. Tá. Outro exemplo, tá?
Vamos tomar fão de t, tá? Vamos considerar fão de t, vamos considerar fão de t igual a f de e a t quadrado seno t, em que f aí é uma função de x e y, a qual é considerada diferenciável. O item 1 do exercício pede para calcular o fão' de t em termos das derivadas parciais de f, ou seja, encontrar uma fórmula para o fão' de t em que apareçam as parciais de f', tá? Vamos fazer isso. Então, o fão de t, né, ele é f de e a t quadrado seno t. Então, vamos lá, o fão de t é f de e a t quadrado seno t. Novamente, vou pensar que o que está aqui dentro é gama de t, né? Tá? Sendo assim, tá? O fão' de t vai ser df dx na curva gama vezes o dx dt, que é a derivada de e a t quadrado, mais df dy na curva vezes o dy dt, que é a derivada de seno. Então, isso aqui vai ser df dx disso aqui, a derivada de e a t quadrado, né, o ddt de e a t quadrado é e a t 2t, mais df dy disso, o ddt de seno é cosseno. Então, fica calculado o fão' de t em termos das parciais de f', ok? Tá? Item 2. Calcule fão' de zero sabendo que df dy em 1, 0 é 5. Bem, eu conheço, para fazer isso, né? Como eu conheço aqui para todo t a expressão, vamos tentar substituir t por zero. Aí fica fão' de zero, df dx, exponencial de 0 ao quadrado é 1. Seno de zero é zero. Aí fica 2 vezes 0 vezes a exponencial de 0 ao quadrado, que já dá zero. Df dy, né, de e a zero quadrado, que é 1, seno de zero, que é zero, né, vezes cosseno de zero, que é 1. Aí anula esse primeiro termo. O df dy de 1, 0 é dado que vale 5. Então, fica 5 vezes 1, que é 5. Ok? Tá? Então, alguma pergunta? Não? Ok. Então, sendo assim, eu encerro a gravação aqui, tá?